Quem diria, hein, que o senador corajoso Magno Malta, conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa, doa quem doer, veio fazer o que todos os senadores deveriam fazer, trazer à tona em quem ele vai votar. E ele já começou dizendo que não vai votar em Alcolumbre, não. E como poucos, Magno Malta, que é corajoso, mesmo o Jair Messias Bolsonaro apoiando a Davi Alcolumbre, ele que é do mesmo partido do presidente, resolveu explicar o porquê. E aqui ele vai revelar tudo que a mídia não quer que você saiba sobre o candidato do sistema. Magno Malta já começou colocando a boca no trombone. E ainda tem. Trump acabou de mandar um recado diretamente para Lula e a situação está ficando complicada. Mas antes, olhem tudo que disse Magno Malta sobre Davi Alcolumbre. Tudo que a mídia está tentando esconder de você. Mas você vai saber agora. Senador, vamos falar de amanhã. Acho que é importante ouvi-lo com relação à expectativa que se cria sobre a eleição para a presidência do Senado e presidência da Câmara. Queria ouvi-lo sobre a data de amanhã, senador. Bem, a data de amanhã é uma data importante, né? Eu tenho posição formada sobre esse momento no país. Eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura, um consórcio que envolve Supremo Federal, envolve Senado da República, envolve a Câmara, a saber, ao violar o artigo 53 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, ele violou e chamou a Câmara para violar junto. Mandou para a Câmara. A Câmara poderia ter dito, não, senhor, isso aqui é o artigo 53. Muito pelo contrário. O líder botou para votar e sabe Deus como Daniel Silveira está agora no presídio, preso pelos seus próprios companheiros. Para mim implica muita coisa, Pitolli. E já declaro a você aqui no seu programa que eu não voto em Davi Alcolumbre. Respeito o posicionamento que o partido tomou de ocupar espaços, mas veja, no coração do povo brasileiro, hoje o povo mais simples sabe que o Senado, entre os três poderes da República, são três poderes harmônicos entre si. Hoje não tem mais três poderes e não existe harmonia nenhuma. Só um que manda, que é o Supremo Tribunal Federal, com a democracia relativa. E o Toffoli, lá no Congresso em Portugal, disse que o Brasil já vivia um semipresidencialismo, porque o poder moderador nunca foi isso na Constituição. O poder moderador é o Supremo. Imagine, e mais, se não fosse o Supremo, teria morrido mais gente na Covid. E mais, o ministro Gilmar Mendes vai no Canal Livre, lá na TV educativa, e lá atrás ele dá uma entrevista e diz assim, realmente, o STF cometeu alguns exageros, mas foi por bem da democracia. Tudo é pelo bem da democracia e todos são antidemocráticos quando eles praticam a antidemocracia. Então, como eu passei 4 anos sem mandato, assistindo de longe o exercício do mandato do deputado, do senador Davi Alcolumbre. Uma pessoa de boa convivência, de bom relacionamento, nada a ver com a pessoa de Davi, mas o espectro político do Davi não é o meu. O espectro político onde o Davi faz política é o espectro político da base do governo Lula. É o espectro político que une o Supremo Tribunal Federal. Jamais colocará um impeachment para ser votado? Jamais. E ele já verbalizou isso, está aí nas redes sociais, não é? Se verbalizou, não está lá, ele abraçado com Lula, e no dia em que o PMDB declarou o apoio a ele, o senador Renan, que é o líder, foi para a tribuna, colocou uma série de condicionantes em que o Davi aceitou para ter o apoio do PMDB. Então, eu fui para esse mandato, meu terceiro mandato. Se você pegar meus discursos desde 2005, eu falo de ativismo judicial. Então, eu sempre me levantei. Ao chegar no Congresso Nacional, eu sou um dos mais críticos duros do presidente Pacheco, que é um dos culpados do que o Brasil está vivendo, desse ativismo judicial e dessa ousadia desenfreada de Alexandre de Moraes, pela omissão,
pelo desrespeito ao povo brasileiro, ainda faz discurso dizendo é porque tem gente que quer viver de like, de rede social. Não, meu amigo, não é like, não é rede social. Rede social são pessoas. É porque antigamente elas não podiam falar na Globo, elas não podiam falar no Estadão e nem podiam falar na Folha de São Paulo. Mas agora tem a Auriverde, tem as redes sociais e vocês não têm um monopólio. Então, hoje o povo fala e ainda faz discurso do dia 8. O meu interesse é a anistia do dia 8. Eu estou pedindo anistia para quem não cometeu o crime. Num país onde um terrorista chamado César Battisti, que teve como advogado o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo, que foi lá e provou que ele era inocente. E o Battisti está preso de prisão perpétua e falou, não sou inocente coisa nenhuma, se entregou. Eu matei todo mundo mesmo, eu queimei criança viva. Quer dizer, mas a graça que Jair Bolsonaro deu para o Daniel Silveira não vale nada, não vale nada. Então eu não tenho a mínima condição para ficar em paz comigo, dormir em paz comigo e com o povo do Estado do Espírito Santo que me elegeu pela 3ª vez, me ouvindo dizer que ia voltar para o Senado, para enfrentar o ativismo judicial, que ia voltar para o Congresso Nacional, para trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para colocar o Senado no seu devido lugar, respeitosamente no seu devido lugar, como? Porque o Senado é quem mais tem poder entre os 3 poderes. Eles são sabatinados por nós. É o plenário do Senado que aprova. E depois os caras viram o cavalo do cão. E o Senado do Brasil hoje é humilhado. É um pano de chão o Senado. Hoje, o Senado do Brasil, os ministros do Supremo não respeitam. Eles fazem lobby lá dentro. Só entra quem eles querem. As pessoas que vão ser sabatinadas lá para ir para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, não sei o quê, é indicado de um ministro, é indicado de outro ministro, e que vai e liga para o senador, e eles vão lá e fazem. Eles vão lá e fazem. Então eu não posso, com todo respeito, com todo carinho, a pessoa do Davi, que eu tenho obrigação de respeitar, a Bíblia diz a ninguém deveis nada, exceto o amor. Conversei com Rogério Marinho, um grande líder, o meu líder, um sujeito equilibrado, Marinho, um cara firme, um cara que conhece economia, que tem ajudado demais o Brasil, com o presidente Valdemar da Costa Neto. Nós temos uma candidatura, que é a candidatura do Marcos Pontes e a candidatura do Girão. O Marcos Pontes é do meu partido. O Marcos Pontes, e vou lhe contar, uma coisa aqui que acho que ninguém sabe. Eu fui falar com o presidente Valdemar, cheguei lá no gabinete dele e o Marcos Pontes estava na antessala. E a gente estava conversando. Eu fui sair para deixar ele à vontade. Ele falou, não, fica aqui, vamos conversar. E nós conversamos. E ele estava preocupado sobre a eleição do Senado, assim, estava começando aquele burburinho, né? Eu falei, claro, sim, não pode dar WO. Ele, não, porque todo mundo vai votar no Davi. Não, não tem todo mundo. Não vai dar WO. Porque eu, pelo menos, nunca escondi da liderança do meu partido, nunca escondi de Marinho, de Bolsonaro, dos líderes, o líder da minoria no Congresso, que é o Flávio, e tal, nem do próprio Jair Bolsonaro. Nunca escondi que não votaria no Davi. Exatamente pelas minhas convicções e pelo povo que me elegeu. Pelas pessoas que para lá me mandaram, não foi para isso. Agora, respeito a atitude do partido quando o partido entende, enquanto partido, que deve ocupar espaço plenamente respeitado. Agora, eu não posso fazer isso comigo. E aí eu disse ao astronauta, eu falei, olha, não vai ser WO. Se não tiver candidato, eu serei candidato. Tá bem. No dia seguinte, o astronauta foi para a tribuna e lançou a candidatura dele. E quando ele me encontrou, ele me deu a mão e falou, ó, aquilo que a gente estava conversando lá, e me deu uma grande ideia, conversei com minha assessoria sobre eu lançar minha candidatura, e assim, eu até te dou um abraço aqui, te peço desculpa e tal, porque a ideia era sua e não sei o quê, e eu falei, nada, tá tranquilo, tá na paz, vai na paz, irmão, vai no que você acredita, toca seu barco e tal, e participei de uma reunião onde ele estava, coloquei o meu posicionamento, não é, sobre o Marcos Pontes, e foi assim, exatamente. Então, amanhã, claro que eu não vou votar no Davi pelas minhas convicções. Eu posso separar a pessoa do espectro político dele.
o espectro político que você faz, por exemplo, no dia de votar a jogatina, Davi estava lá trabalhando com os deputados, os senadores, que ele tem muita força com os senadores, para votar na jogatina. Veja a reforma tributária. Essa reforma tributária, não, é um compêndio ideológico. E muita gente da oposição votou nesse compêndio ideológico que já ajudou a desgraçar o Brasil. E essa reforma tributária, ela fechou, de fato, o regime que eles queriam. O regime ditatorial, ou seja, a ditadura do proletariado foi fechada quando se votou aquilo lá. Quando o Senado faz duas PEC, uma para não legalizar droga e a outra do voto monocrático dos ministros, aquilo eu cobrei pessoalmente na tribuna, olhando para o presidente Pacheco. Eu nunca fiz nenhum discurso nas costas de ninguém, não. Eu nunca fiz discurso nas costas de ninguém, olhando para ele. Ele é parte disso. O que o Brasil vive hoje, essa miséria que o Brasil está vivendo, ele é parte disso. Porque não tem ninguém para cobrar, se não cobrar o presidente do Senado. Então, ele sucedeu Davi e Davi vai sucedê-lo. Se eu votar em Davi, eu vou votar no sistema. E eu não vou votar no sistema. E aí você me pergunta, mas isso não pode te causar um isolamento? Pode. Mas na zona de conforto não há milagre. Sem dúvida. Milagre só acontece fora da zona de conforto. Então é o seguinte, meu amigo, eu luto por isso, não abro mão da minha posição, sei que vou passar 4 anos com Jair Bolsonaro recuperando esse país com muita dificuldade e eu estarei lá porque sei que o sistema é bruto e vai tentar atrapalhar ele de novo. E é por isso que em 2026 nós precisamos lançar candidatos a senadores que tenham coragem de fazer o enfrentamento, sabe, que tem coragem de se posicionar, que tem coragem de declarar, abrir seu voto e dizer, eu não vi nenhuma dessas pessoas nesse sofrimento, eu não vi Davi, eu não vi nenhum candidato nesse sofrimento de 24 horas que passa, essa perseguição, tanta narrativa em cima de Michele, em cima de Bolsonaro, em cima de Eduardo, em cima da família inteira. Não vejo ninguém se pronunciar. Não vejo ninguém se pronunciar. Agora, quando o processo eleitoral se aproxima, todo mundo fica bonzinho. Todo mundo fica bonzinho? Não. Eu sou Jair Bolsonaro Futebol Clube, irmão, em 26. Com toda a garra que eu sempre fui, que estive do lado dele. Serei. E sei que será muito importante para o partido, o PL, o nosso partido, que certamente tem essa visão de ocupar espaço, que eu respeito muito. Mas meu voto, Davi Alcolumbre, não terá. E vocês viram, né, como poucos, Magno Malta, corajoso, colocou a boca no trombone e falou tudo. Eu me lembro muito bem de Alcolumbre, gente. Já faz muito tempo que eu venho trazendo política de direita e ele foi um dos que mais prejudicou Jair Messias Bolsonaro e também sentou em cima de pedidos de impeachment de ministros do STF. E que mais senadores sejam corajosos como Magno Malta e venham à tona revelar o seu voto. É isso que todos nós esperamos. Então vamos começar pressionando para que todos digam em quem vai votar, porque assim nós vamos saber quem são aqueles que votam no candidato do sistema e quem são aqueles que votam em que o povo quer. Porque eu, gente, não sei vocês, mas eu jamais gostaria de ver Alcolumbre de novo como presidente do Senado. É bem complicado, né? Esperar ele ter uma dor de barriga, esperar ele sair, para daí aquele que tá na vice-presidência votar, colocar as pautas. A gente sabe que isso não vai acontecer, até mesmo porque fazer acordo com esse tipo de gente fica um pouco complicado, né? Eles não têm palavra. A gente já viu isso ao decorrer do tempo. Vocês acham mesmo que ele vai pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ele que é totalmente ligado ao ministro e também a Lula? É lógico que não. Isso é conversa para boi dormir. Mas o povo já acordou. Também não vamos criticar, né, gente? Porque eles devem ter os seus motivos para fazer esse acordo. Mas a nossa parte a gente pode fazer. Todo o poder emana do povo. E agora é o momento do povo se unir para que amanhã aconteça a reviravolta que o Brasil precisa. Para que em 2026 Bolsonaro venha o nosso presidente, já não tenha mais esses ministros para atrapalhar, porque já vão ser impeachmentados, ou então, pelo menos, colocar em pauta para eles entenderem que o Congresso tem sim o seu poder, porque senão, gente, vão continuar todos de joelhos. E agora, olhem essa notícia diretamente dos Estados Unidos. Trump não está para brincadeira, não.
E após essa fala de Lula, de falar que vai taxar aqui também os produtos brasileiros para Trump, se achando, mexendo com a maior potência econômica do mundo, olhem a resposta de Trump. Trump promete tarifa de 100% se BRICS criar moeda própria. Qualquer país que tenta substituir o dólar deve dizer olá para tarifas e adeus para a América, disse o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxar em 100% os produtos vindos dos países do BRICS. Vale lembrar que o Brasil faz parte, tá, gente? Caso o bloco de prosseguimento a ideia de criar uma moeda própria para substituir o dólar no comércio exterior. Vale lembrar também que esse é um dos planos do Foro de São Paulo e de Lula, tá? Aspas, a ideia é de que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar, enquanto nós assistimos de braços cruzados, acabou escrevendo Trump na sua rede Truth Social. Isso na noite da quinta-feira, dia 30. Em 1º de janeiro, o Brasil assumiu a presidência do grupo e terá a missão de sediar a cúpula do BRICS neste ano. A reunião global está iniciando o programa para julho no Rio de Janeiro. O projeto de moeda comum, embora ainda continue na pauta, não interessa a maioria dos países no momento e é visto pelo Brasil como uma agenda de longo prazo. O presidente norte-americano já mandou a resposta, já deu o alerta. Agora, obedece quem tem juízo, né, gente? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, mas vale lembrar que Lula não está nem aí para o povo brasileiro, né? Então, como podemos ver, a situação do Brasil vai ficar cada vez mais complicada. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para você compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, gente. Para que mais pessoas sejam mobilizadas e entendam que amanhã, muita gente não sabe não, que amanhã é dia de mudar o nosso Brasil e que está nas nossas mãos, na minha, na sua, de todo o povo brasileiro. Então não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Porque para quem não me conhece, eu me chamo Renata, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Vamos ter fé no único que pode mudar o nosso Brasil e vamos acreditar que amanhã é o dia da mudança, é a reviravolta que o Brasil precisa. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro.